Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Aqui no Vale do Paraíba tá muito frio. Quer dizer, hoje não tá tão frio quanto antes, mas ainda continua frio. Hoje eu vou fazer pão, apesar do frio, eu vou fazer pão. E pão, na época do frio, ele demora mais para crescer, né? Mas eu vou dobrar a quantidade de fermento. Então, nessa vasilha aqui, eu vou amassar 1 quilo de trigo, de farinha de trigo. Normalmente no calor eu uso um pacotinho desse Fermix, né? Desse fermento biológico. Hoje eu vou usar 2 pacotinhos. Vou usar leite morno, óleo, margarina, um ovo, açúcar, né? Açúcar tá aqui embaixo e sal. Aqui tem 5 colheres de açúcar e aqui uma colher rasa das de sopa de sal, tá? Então vou misturar a massa e trago para vocês. Então, gente, aqui então está na minha vasilha Tupperware, né? 1 quilo de trigo, uma colher rasa das de sopa de açúcar, meio copo de óleo, 2 pacotes de fermento, aquele fermento biológico, açúcar, são 5 colheres das de sopa e uma colher um ovo inteiro. Então, vou acrescentar aqui o leite morno e vou amassar. Tem que o leite ser morno. A margarina e o açúcar que tá na Tupperware de arroz, não reparem, ela vai ser usada na hora de enrolar o pão, tá? Então, mãos à massa e eu vou depois mostrar a massa pronta para vocês. Então, a massa já está pronta. Tem que, depois de pronta, untar com óleo. Olha a parte de baixo e a parte de cima. Olha, fica uma massa boa. Então, eu vou deixar mais ou menos por 1 hora essa massa crescer para poder enrolar o pão, tá? Então, é o seguinte, essa massa é uma massa, praticamente uma massa básica para qualquer pão. Só que o diferencial hoje do meu pão vai ser o jeito de enrolar o pão, tá? Não é um jeito original meu. Eu peguei na internet e aí eu vou mostrar para vocês e vamos fazer juntos, ver como que fica. Então tá aqui a massa, tá morninha porque eu amassei com leite morno e o leite morno ajuda a fermentar, né? A massa mais rápido e crescer, tá, gente? Então é isso. Vamos aguardar 1 hora, eu vou cobrir e vou depois voltar a esticar a massa e enrolar do jeitinho novo que eu falei para vocês, tá bom? Então, gente, depois de 1 hora, tá aqui a massa. Olha, deu uma boa crescida, tá bem macia. Eu vou precisar de farinha de trigo para pôr na mesa para não grudar a massa. Vou precisar de uma faca para cortar a massa. Vou precisar de um palito de churrasco para modelar a massa. E eu vou colocar numa forma redonda de pizza mesmo. Eu não tenho aquela forma mais alta, mas aqui dá certo. Eu gosto mais de assar na forma de pizza, por ela ser baixa aqui, pequena, né? Aqui não é muito alta, então o pão vai assar melhor, tá? Então, vou cortar a massa em 2 e depois eu explico como que eu vou modelar. Então, olha, cortei a massa em 2 partes, uma parte menor
e essa outra parte aqui maior, tá? Então, ó, pincelei farinha, então tem farinha na parte de baixo, na parte de cima, ó, tá? E aí, agora eu vou pegar essa massa, primeiro eu vou trabalhar com ela, tá? Estou aqui com a parte pequena da massa esticada com o rolo, tem que ser uma massa meio quadrada. E lembra da margarina que eu falei que ia precisar? Tá aqui, ó, a margarina derretida. Como eu não tenho pincel, eu vou passar com papel toalha mesmo, ó. Então, a gente passa margarina em toda a massa, margarina derretida morna. Sempre morna, porque ajuda a fermentar, ajuda a crescer, né? A massa, olha. Então, eu tô passando aqui. Vou deixar aqui para outra parte da massa. Um pouquinho de açúcar. Olha só. Que o pão vai ser pão doce, né? Por mais açúcar. Não tem problema que tem esses carocinhos. Aí vamos enrolar a massa, ó. Enrolar a massa. Eu vi essa modelagem aqui no Facebook, tá? Então, tá aqui. Vou marcar aqui, ó, bem enroladinho. Vou marcar com a faca, ó, mais ou menos 3 dedos. Aqui com a faca. Vou cortar, mas não até o fim. Vou cortar até quase no fim da massa. Olha só. E depois, com o palito de churrasco, eu vou fazer assim em todos os pedacinhos da massa, olha. Pior que eu não sei qual é o Face para dar o crédito da modelagem, mas tá lá no Facebook. Aí, eu vou fazer assim, olha. Enrolar assim. Redondinho. E vou pôr essa parte menor no meio da forma, olha. Tá aqui, ó. Parte menor no meio da folha. Tá? Então, tá aqui, ó. Vou enrolar a parte maior e volto. Tá aqui a parte maior da massa. Então, faz em forma de quadrado. E agora, vamos enrolando aqui, ó. Vamos enrolando. E fazer o mesmo processo que eu fiz na primeira parte, aquela parte menor, tá? Então, tá aqui. Marca bem. Marca 3 dedos. Depois vai cortando, sem chegar ao fim, né? Então, tá aqui, 3 dedos. Corta. Não chega ao fim da massa. Tá? Bastante cuidado. E aí, vai com o palito, fazendo o mesmo processo, olha. Tá? O mesmo processo que eu fiz no primeiro. Vamos ver, né? Primeira vez que eu tô fazendo. Creio que vai dar certo. Então, tá aqui. Eu vou acomodar lá na forma e trago para vocês o resultado. Então, eu bati aqui um ovo com um pouco de leite. E como eu não tenho pincel, eu tô passando com o papel toalha, olha. Eu já dei uma passada e tô passando outra aqui para vocês verem como eu fiz.
Tá? Olha só, passei em toda a massa. Um ovo, um pouco de leite, tá? Esse aqui eu vou descartar. E agora, vou polvilhar açúcar em todo o pão. Bem generoso, viu? Bastante açúcar. Por bem nos vãozinhos aqui, ó. E vou deixar crescer, tá? Deixa eu carregar mais de açúcar para ele ficar bem docinho. Então, é 1 quilo de trigo, tá, gente? Então, cada pessoa vai pegar um pedacinho desse depois. Agora, acho que já tá bom de açúcar, né? Tá bom? Então, tá aqui. Vou deixar crescer. Não ficou tão perfeito, né? Mas depois ele vai crescer e vai ficar bom, tá? Na hora que assar, eu trago o resultado. Então, gente, 1 hora depois, já cresceu. Olha que lindeza. Eu vou pôr pra assar, tá bom? Então, gente, depois de meia hora numa temperatura 180, depois eu aumentei um pouquinho para 200 graus. Aqui está o nosso pão pronto. Não ficou assim muito uniforme o tamanho de cada pedaço, né? Porque foi a primeira vez que eu fiz, mas da próxima vez essa parte de dentro eu vou fazer maior. E eu não soube dividir a massa direitinho, mas como eu sou perfeccionista, então para mim isso é o máximo, né? Mas da próxima vez vai ficar melhor. Mas o importante é que ele deve estar muito gostoso. Tá? Eu vou tirar um pedaço e vou mostrar para vocês o resultado por dentro. Então, tá aqui, ó. Tirei o primeiro pedaço. Olha que delícia. Olha que massa. Olha que maravilha. Aí, tirei aqui o segundo pedaço para confirmar a fofura. Olha só. Então, cada porção, né? Cada pedacinho desse é uma porção, tá? Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Muito obrigada.